Olá, tudo bom com vocês? Em primeiro lugar, um grande abraço, um dia abençoado para cada um, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo já é noite, né? Mas todos que vão assistir, independente do dia, que seja um dia abençoado, tá bom? E o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é falar um pouquinho sobre da dependência, de você depender somente de Deus. E é engraçado que ao longo da nossa vida, não importa aonde você esteja, qual a sua classe social, qual a sua fé que você segue, vai chegar um ponto que Deus vai te chamar e vai te ensinar a depender somente dele. E que o que eu acho incrível em Deus é que assim, ele nos chama, ele nos capacita, ele vai nos instruindo, ele vai nos aperfeiçoando e seja em qualquer área da nossa vida, Deus ele nos dá dons. Dons que nós temos naturais e dons espirituais. Tudo é por meio da fé. Tudo que nós conseguimos é por meio da fé. E conforme você vai pedindo, Deus vai te dando e Ele mesmo vai capacitando, porque é Ele que nos capacita. E o que eu acho interessante em Deus que durante esse processo, quando nós o conhecemos e Ele começa a nos capacitar, a nos instruir, para que nós tenhamos mais intimidade, mais comunhão com Ele, vai chegar uma fase, um determinado ponto, que Ele vai nos chamar para ser totalmente dependente dele. E esse processo é um processo muito difícil, porque agora, normalmente você conta com a ajuda de alguma pessoa, com a ajuda de algum ente querido, com a ajuda de algum familiar, com a ajuda de algum amigo, com a ajuda de algum empresário, com a ajuda de que você confia, aí você sempre conta com a ajuda dessa pessoa, mas vai chegar um momento que Deus quer que você dependa somente dele, que você confie somente nele. E nesse processo é interessante ver como que Deus trabalha em nós, porque depois que ele nos chama, depois que ele nos capacita, depois que ele nos dá os dons que nós pedimos, sejam dons naturais para exercermos o nosso trabalho do dia a dia e dons espirituais para que a obra dele cresça, vai chegar um momento que Deus vai testar em nós a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. E essa é a parte mais difícil. Por quê? Só confia totalmente em Deus, só depende totalmente de Deus aquele que é humilde de coração. Deus, ele não busca as pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem, pelo contrário, ele busca aquelas que são imperfeitas, que ninguém daria nada, esse ele as escolhe e as capacita. E vai chegar no momento da caminhada, que normalmente é o período mais difícil, porque é um período que você tem que dar um passo maior de fé, seja em qualquer área da sua vida, só que agora totalmente na dependência de Deus. E só depende de Deus quem é humilde de coração. Porque quando você é humilde de coração, você vai entregar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, toda a sua experiência, tudo aquilo que você planeja, sonha, agora você vai entregar nas mãos do Senhor. Você vai deixar que Ele guie totalmente, que Ele diga a direção e você somente vai confiar em tudo que Ele vai fazer. E isso é muito difícil nas pessoas. É totalmente difícil as pessoas confiarem naquilo que ela não pode tocar, naquilo que ela não pode sentir, naquilo que não traz segurança para ela. Mas é assim que Deus trabalha. Deus trabalha pela fé. E a fé não é segura. A fé não é algo que eu vejo, que eu sinto. Mas a fé é algo que eu creio. E a partir do momento que eu creio verdadeiramente em Deus,
Ele vai fazer com que eu me entregue totalmente a Ele. E só faz isso quem é humilde de coração. Só depende totalmente de Deus quem tem a capacidade de se humilhar diante dele. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós possamos confiar e depender totalmente dele. Só os humildes faz isso. Só os humildes têm essa confiança de se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui tudo que eu tenho, está aqui tudo que eu sou, porque na verdade tudo que eu tenho, tudo que eu sou, até agora foi o Senhor que fez, foi o Senhor que me deu. Então sim, eu quero ter algo melhor, eu quero viver algo melhor, mas eu coloco tudo agora diante do teu altar, nas suas mãos, uso a minha fé confiando em ti e vou depender somente de ti. Então, quando qualquer homem, independente de classe social, independente de fé, reconhece que Deus reconhece que Deus criou, reconhece que Deus é o único que tem o poder para mudar qualquer situação e circunstância, esse sim tem a humildade de coração de se humilhar diante de Deus, ali apresentando tudo aquilo que ele tem, que já veio de Deus, e ali confiando que Deus vai prover aquilo que Deus tem para ele. E eu creio que é algo maior. Então, eu queria dividir essa palavra com vocês, exatamente isso, né? Dependa só de Deus. Não dependa de ninguém. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Deus usa as pessoas para estar conosco nos momentos mais difíceis. Sim, Ele envia. Mas que a nossa dependência em qualquer circunstância, para qualquer coisa que nós vamos fazer, que a nossa dependência esteja somente nele. E às vezes a dependência faz-nos esperar um pouquinho. E esperar não é fácil. Esperar é um processo de paciência, é um processo de perseverança. Mas aí é onde a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. E quando a fé é aperfeiçoada, não fica dúvida, não fica sombra de variação. E aí, sim, nós estamos preparados para viver coisas grandes da parte de Deus. Então, o que eu queria pedir para você, assim, seja humilde de coração. Coloque toda a sua confiança, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, aos pés do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Não importa o que falam para você, não importa aonde você esteja ou o que você esteja passando. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se humilha diante dele, esse é exaltado. E é engraçado, porque essa também faz parte de uma das reflexões de um tema abordado no livro A Sós com Deus. Eu achei interessante porque eu estava lendo e diz assim, ó. Como que eu cresço, né, na minha fé, como que eu cresço na humildade com o Senhor. E a partir do momento que eu me torno humilde e vou pedindo mais fé, olha só o que diz aqui no livro, né? Comece a orar mais, pedindo mais fé. E Ele vai te levar até o trono de Deus, onde as águas correm, onde transbordam a luz de Deus. E aí a sua luz, independente da provação, não mais abalará e nem se apagará. Quem não crê e não persevera não tem a fé perfeita. Seja humilde, reconhecendo que só Deus é Deus, que só Ele tem o poder em suas mãos e nele você pode confiar, pois Ele é o teu porto seguro. Então que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que coisa linda, né? Então, eu quero aqui compartilhar com você
que eu não sei, possa estar passando por uma situação difícil, por um tempo de espera, mas que independente do que você esteja passando, você ainda não conseguiu se humilhar ainda diante de Deus, não conseguiu depositar toda a sua confiança, a sua fé somente em Deus, para que Ele possa fazer o melhor para você. Então se humilhe, porque a palavra de Deus ela é perfeita, ela é agradável e ela é verdadeira. Aquele que se humilha diante do Senhor, ao seu tempo será exaltado. E isso só para quem é humilde de coração. Tá bom? Que essa palavra venha abençoar a tua noite, que essa palavra venha abençoar toda a tua semana. E assim, se tem alguma coisa aí atrapalhando a tua comunhão com Deus, a comunhão com as pessoas, em crer verdadeiramente que só Deus pode fazer, porque muitas das vezes nós acreditamos na força do nosso trabalho. Amém. Deus ele abençoa. Mas quando ele tem algo maior para as nossas vidas, ele faz com que nós nos humilhamos diante dele, sim, provando a nossa fé, sabendo que a fé traz a certeza daquilo que nós não vemos, mas que já cremos. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até mais.